Bom, nós vamos começar a conversar hoje, sobre a Lei 8.213, que é o nosso objetivo, comentar artigo por artigo. Como vimos, a Lei 8.213, ela é a Lei Orgânica da Previdência Social, também chamada de Plano de Benefícios da Previdência Social, e essa lei, ela regulamenta o artigo 201 da Constituição. E hoje temos também a Lei Complementar 142, que trata da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência que sejam seguradas da Previdência Social. Então, essa lei complementar vai regulamentar o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, o título 1 da Lei 8.213 trata da finalidade dos princípios básicos da Previdência Social. Então, a Previdência Social, mediante contribuição, ela tem por fim assegurar aos seus beneficiários, que são segurados e dependentes, meios indispensáveis de manutenção. Vou pegar a canetinha aqui. Então, meios indispensáveis, gente, sem óculos, nunca eu consigo acertar essa canetinha. Então, vamos lá. Então, meios indispensáveis de manutenção pelos motivos sobre os quais nós já conversamos, incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço não, a gente já viu que é tempo de contribuição, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, a Previdência Social ela é contributiva, os protegidos são os beneficiários, que são os segurados e seus dependentes. A Previdência vai assegurar aos beneficiários meios indispensáveis de manutenção quando estes enfrentam riscos sociais que os impeçam de auferir renda. Então, os segurados não conseguem auferir renda porque o segurado ficou doente, o segurado ficou inválido, ou ele se encontra em idade avançada. Então, nessas condições, a Previdência vai garantir uma renda de manutenção, vai garantir os meios indispensáveis de manutenção dos indivíduos que estão enfrentando esses riscos sociais. O artigo 5º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048 de 1999, ele repete o texto do artigo 201 da Constituição Federal, dizendo que a Previdência é organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo de filiação obrigatória e obedecerá a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E aqui estão listadas as situações que determinam que se conceda ao segurado ou ao dependente o benefício previdenciário, tá? Muito bem. Então, regime geral, contributivo, a Previdência, filiação obrigatória e observará critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E eis aqui os princípios e objetivos da Previdência Social. São eles, tá? Universalidade de participação nos planos previdenciários. Nós vamos comentar um a um, portanto, eu só vou ler e depois a gente vai comentar cada princípio. Uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição, ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao salário mínimo, previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. A gente vai ver que isso daqui fica sem efeito a partir da alteração que foi promovida pela emenda 20 no artigo 202 da Constituição, mas eu vou comentar mais adiante. Temos ainda o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados,
Isso determina a criação do Conselho Nacional de Previdência, com representação do governo, dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores, e também determina, como diz aí no parágrafo único, a criação dos conselhos nos estados, tá? Então, eu tenho hoje conselhos, na verdade, de previdência social que funcionam junto às gerências executivas do INSS. Então, vamos dar uma olhada aqui. Universalidade de participação nos planos previdenciários, tá? Então, aqui nós vamos comentar a universalidade, mas só lembrar para vocês que universalidade lembra a abrangência. Quanto mais pessoas participem dos planos previdenciários, mais a universalidade estará sendo obedecida, tá? Uniformidade e equivalência de benefícios e serviços a urbanos e rurais, a gente vai comentar em seguida. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios também. Esse 4, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, já veio lá de um dos parágrafos da Constituição Federal, vocês concordam? Tá? Então, a gente pode entender que lá na leitura do artigo 201 da Constituição, quando a gente passa para os parágrafos, aquelas determinações ali são mandamentos ou princípios da Previdência Social. Então, eles vão ser aqui, né, reprisados, eu trago da Constituição para cá, chamando-os de princípios e objetivos. Então, eu tenho, né, como princípio aí o cálculo dos benefícios a partir de salários de contribuição dos segurados, salários esses que vão ser corrigidos monetariamente. Eu vou ter que aplicar o INPC nos salários, o INPC acumulado, para jogar o valor do salário atualizado quando eu for fazer a média para chegar no salário de benefício e na renda mensal dos benefícios. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, de forma a manter o chamado valor real. Nós vamos já conversar sobre isso. O número 6, nós também já vimos lá na Constituição. A renda mensal do benefício que substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não pode ser inferior a salário mínimo, tá? E temos aqui essa previdência complementar facultativa, que depois eu vou mostrar para vocês que ela não pode mais ser aplicada, essa determinação aí, tá? Vamos lá, então, tá? Primeiro princípio, universalidade de participação nos planos previdenciários. Então, a universalidade, a primeira informação que a gente tem que capturar é a do trabalhou, filiou, não tem querer. A filiação, ela é obrigatória, ela é automática, ela nasce automaticamente do exercício da atividade remunerada. Então, o indivíduo, se ele exerce atividade remunerada, ele se filia automática, obrigatoriamente, à Previdência Social. Essa filiação vai ser orientada para o regime geral no mais das vezes. Por quê? Porque só podem ser protegidos por outra forma de regime básico, que são os regimes próprios de previdência, servidores efetivos e militares. Então, aqui a primeira, né, conclusão que eu tenho que tirar é, não sei se eu coloquei aqui o guarda-chuvinha, não, aquele guarda-chuvinha da proteção previdenciária. Eu tenho o regime geral, e eu tenho os chamados regimes próprios de previdência. Regime próprio só pode proteger servidor efetivo e militar. Mas até mesmo naqueles casos em que um servidor efetivo, no âmbito de um município, não tem proteção de regime próprio, o município não criou um regime próprio, esse servidor virá para o regime geral, ele será assegurado do regime geral. Então, no âmbito do regime geral, eu vou encontrar todos os trabalhadores brasileiros, tem uma perninha aqui de exceção, que depois eu vou explicar para vocês, tá? Tem uma outra hipótese protetiva aqui debaixo desse guarda-chuva, mas os trabalhadores seletistas, os trabalhadores rurais, os trabalhadores que exercem atividade por conta própria, os trabalhadores avulsos, os empregados domésticos, os produtores rurais, tanto aqueles que exercem atividade em regime de economia familiar, quanto aqueles que não têm essa característica, que são os chamados empregadores rurais, servidores exclusivamente comissionados, servidores contratados por prazo determinado, servidores efetivos sem regime próprio que os ampare, tá?
todos eles vão ser do regime geral, tá? Então, isso diz respeito à universalidade de participação no plano previdenciário. Então, exerceu atividade remunerada, filia obrigatoriamente à Previdência. Essa outra perninha que eu puxei aqui, que eu vou ter a oportunidade de mostrar mais à frente, diz respeito à existência de trabalhadores no Brasil que são protegidos de regimes próprios estrangeiros, como é o caso, por exemplo, de um empregado de uma embaixada. Ele é empregado da embaixada, tá? Vamos dizer, da Espanha, e a Espanha oferece proteção previdenciária para esse brasileiro que está trabalhando na embaixada da Espanha aqui no Brasil. Então, ele vai ser protegido da Previdência Espanhola e vai ser excluído do regime geral. Tá? Agora, eu posso chegar na embaixada da China, por exemplo, e lá eu vou ter um brasileiro trabalhando como empregado na embaixada da China e ele não tem proteção previdenciária da Previdência chinesa. Então, esse vai ser do regime geral. Então, se ele é empregado da embaixada, um brasileiro está trabalhando na embaixada estrangeira lá em Brasília, tá? Ou num consulado estrangeiro em outro local, e ele tem proteção previdenciária do regime previdenciário do país a que pertence essa embaixada, ele será excluído do regime geral. Mas isso não quebra a lógica da universalidade da participação nos planos previdenciários. Eu posso afirmar que eu tenho um princípio da protetividade, eu não sei nem se existe essa palavra, que determina que as pessoas que exercem atividade remunerada no Brasil não podem ficar sem proteção previdenciária. São segurados obrigatórios, né? Geralmente do regime geral. Se são servidores efetivos ou militares, tá? Eu posso encontrá-los protegidos por regime próprio na medida que o órgão público, né, tenha criado regime próprio de previdência, tá? Agora, além disso, esse princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários determina também a existência de um outro tipo de segurado, que é o segurado facultativo. Esse segurado facultativo, tá? Ele é um indivíduo que não exerce atividade remunerada que faça dele segurado obrigatório. Não é um servidor amparado por regime próprio. É uma pessoa que tem 16 anos ou mais e quer contribuir para obter os benefícios previdenciários. Esse indivíduo pode se dirigir à Previdência e se inscrever na qualidade de facultativo e passar a contribuir e vai ter direito aos benefícios previdenciários. Então, a criação da figura do facultativo é algo que decorre da universalidade de participação nos planos previdenciários. Eu abro a possibilidade para essas pessoas que não têm vínculo obrigatório com a Previdência Social, uma dona de casa, um estudante, tá? Uma pessoa, por exemplo, que está fazendo um curso de mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, tá? Essa pessoa pode contribuir como facultativa, caso queira. A filiação do facultativo é um ato de vontade, é um ato volitivo, ok? Então, vamos lá. Existe ainda também um outro princípio que é o da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. No passado, nós encontrávamos no país, né, antes da Constituição de 88, previdência para urbanos, previdência para rurais eram diferentes, tinham regras diferentes. Os direitos e as obrigações também eram diferentes conforme se tratasse de um trabalhador urbano, de um trabalhador rural. Então, nós encontrávamos no passado, tá, a Previdência Social Urbana. Encontrávamos o FUN Rural. Encontrávamos a Previdência do Empregador Rural. Encontrávamos regimes especiais. Encontrávamos tratamento diferenciado para jornalista, para jogador de futebol, para aeronauta, tá? Enfim, o que acontece? Tudo isso aqui hoje não existe mais, porque o que nós temos é o regime geral de previdência social. Além disso, no passado já encontrávamos regimes
próprios de previdência social, certo? E ainda temos, na condição de regimes básicos, hoje os regimes próprios, que só podem, né, garantir proteção previdenciária para servidores efetivos, para militares e, obviamente, para os seus dependentes, tá? Pensão para os dependentes dos servidores tem que ser garantida pelo regime próprio. Então, vejam, todos os regimes anteriores passam a ser um único regime, que é o regime geral de previdência social. Então, foi instituída a uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Agora, vejam que não é uniformidade e igualdade, é uniformidade e equivalência. Então, essa equivalência, tá, é o que permite nós termos, né, o trabalhador rural. Ele se aposenta por idade do mesmo jeito que o trabalhador urbano, com no mínimo um salário mínimo. Isso não é diferente, isso é uniforme. Agora, o trabalhador rural, ele vai ter direito a se aposentar por idade com 5 anos a menos. Então, o homem no meio urbano, né, um trabalhador urbano, se aposenta aos 65, a mulher aos 60. E o rural, o homem aos 60, a mulher aos 55. Então, isso diz respeito à equivalência de tratamento. O homem se aposenta aos 35 anos de tempo de contribuição, a mulher aos 30. O professor, homem, 30, professora, 25, desde que exerçam a atividade de magistério no ensino infantil, fundamental e ou médio, né? Muito bem. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Vejam vocês que a ideia é que todos possam participar. Até aqueles que nem são obrigados a se vincular à Previdência poderão fazê-lo na condição de segurados facultativos. Desde que contribuam esses facultativos, eles também vão ter direito aos benefícios, né? Respeitadas as ressalvas constitucionais, as ressalvas legais. Por exemplo, servidor com regime próprio não pode ser facultativo, né? Agora, a seletividade e distributividade determina que se façam escolhas. Então, eu tenho, né, os segurados, tá? Com diferentes rendas. Alguns benefícios, tá? Só vão ser garantidos a segurados de baixa renda. Concordam comigo? Ou então a dependentes desses segurados de desses segurados aqui, não é verdade? Então, o salário família, ele é para segurados, mas só de baixa renda, tá? O auxílio reclusão é para dependentes de segurado de baixa renda. Então, houve aí uma seleção no sentido de distribuir renda para esses indivíduos e não para os demais, tá? Outra coisa que é importante é você lembrar que os segurados, eles se dividem em obrigatórios e segurados facultativos. E que quando eu falo de segurados obrigatórios, eu tenho várias categorias: empregado, avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e o segurado especial. Então, eu tenho várias categorias de segurados
e eu tenho vários tipos de benefícios. E nem todos os benefícios vão ser assegurados a todos os segurados, ok? Então, não é só o critério renda que define a alocação de um benefício como sendo direito de um e não direito de outro. Eu tenho outras variáveis que vão determinar se um segurado tem ou não direito a um dado benefício. Então, vejam vocês, existem benefícios que são para todos. A aposentadoria por idade, desde que cumprida os requisitos idade e carência, todos os trabalhadores terão acesso a esse benefício. Já a aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício que é garantido a quase todos. Somente aqueles que tenham o tempo de contribuição, 30 anos, 35 anos, e paguem uma dada alíquota vão ter direito. Porque vejam só, eu tenho aquele sistema de inclusão previdenciária que a gente viu na aula passada. Eu vou encontrar pessoas, sejam elas facultativas, sejam elas contribuintes individuais por conta própria, que vão estar contribuindo mensalmente com uma alíquota menor, 11% ou 5%, e não terão direito a se aposentar por tempo de contribuição, nessa condição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, eu posso dizer que é para todos os segurados, exceto aqueles que estão na inclusão previdenciária, que optaram pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, aqueles também que estão na categoria de segurado especial. O segurado especial, ele é um pequeno produtor rural, um pescador artesanal, que ele muitas vezes, ele vai contribuir só quando ele vende a produção dele, tá? Quando chega na hora de se aposentar, a gente nem pede essa prova da contribuição para que ele prove um número mínimo de contribuições, não. A gente pede para ele provar que exerceu atividade rural, que exerceu pesca artesanal, para poder ter direito à aposentadoria, mas vai ser uma aposentadoria por idade. O segurado especial, se valendo dessa situação de nunca contribuir, porque não vende a sua produção rural, de contribuir somente quando vende a produção rural, ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se ele quiser ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que contribuir facultativamente, como fazem os individuais e os facultativos. A gente vai ver isso depois, tá? Mas vejam vocês que eu tenho uma determinação de direito a benefícios a depender da forma como o indivíduo contribui, tá? Se existe ou não custeio acidentário. Então, aqueles trabalhadores que têm pagamento de seguro contra acidente de trabalho, tá? A seu favor, vamos dizer assim, eles vão ter direito a benefícios acidentários, vão ser escolhidos, selecionados para ter esses benefícios. Aqueles que não têm, tá? Previsão legal de pagamento de seguro contra acidente de trabalho, como é o caso dos contribuintes individuais, como é o caso também dos facultativos, não vão ter direito a benefícios acidentários. Então, esse princípio da seletividade e distributividade diz respeito à existência de escolhas legalmente determinadas quanto a ter um grupo direito a benefícios e outro grupo não ter direito a esses benefícios. A ideia é de distribuir renda quando a variável que define o direito é a baixa renda, mas a ideia também é dar uma proteção adicional para aquelas pessoas que enfrentam maiores riscos na sua atividade, que por conta da existência de subordinação e dependência econômica se expõem a maiores riscos, e isso a gente vai ver mais adiante com detalhes. Muito bem. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Então vejam só, eu tenho uma pessoa que ela contribuiu de janeiro de 2012 a outubro de 2012 e bem aqui ela sofreu um acidente. Ora, em caso de acidente se dispensa a carência para a concessão do auxílio-doença. Ela sofreu o acidente e ficou incapaz para o trabalho, tá certo? Então, diante dessa incapacidade, tá? O acidente gerou incapacidade, essa pessoa vai ter direito a auxílio-doença. Se for um acidente de trabalho, eu vou dizer que ela tem um auxílio-doença acidentário. Muito bem. Então, esse auxílio-doença, ele é calculado como? Eu parto dos salários de contribuição, eu faço a média
desses salários, não de todos, mas do período eu pego 80% com os maiores valores, e depois eu vou chegar na renda mensal desse auxílio-doença, mediante a aplicação de um percentual sobre essa média aqui. Se a pessoa contribuiu de janeiro a outubro, essa pessoa tem 10 salários de contribuição. Eu não vou usar todos, eu vou usar 80% do período, ou seja, eu vou usar apenas 80% de 10 salários, dá um total de 8 salários. Então, esses 8 salários são os salários que eu vou trazer para cá, né? Atualizo todos esses salários, vai ser feita a atualização dos salários para que eu jogue na média que eu chamo de salário de benefício. Então, a pessoa tem 10 salários, dos 10 eu vou utilizar apenas 8 salários, tá? Os maiores. Esses salários vão ser colocados numa média aritmética, só que eles, quando vão para a média, eles não vão ser utilizados no seu valor original lá, tá? Do valor dele em janeiro, fevereiro. Esse valor de janeiro eu vou atualizar aplicando o INPC acumulado até a data do cálculo do benefício, tá? Então, eu tenho que pegar cada um desses salários de 2010 e colocá-los na média devidamente atualizados. E o índice de atualização dos salários de contribuição é o INPC. Então, o primeiro salário é o de janeiro, eu pego o INPC acumulado de janeiro até a data que eu vou calcular o benefício. O outro é fevereiro, eu vou pegar, né, o INPC acumulado de fevereiro até a data do cálculo e vou aplicar no valor desse salário para atualizar o valor no momento que eu vou colocá-lo na média, tá? Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar o poder aquisitivo. Irredutibilidade. Muitas pessoas dizem, não, mas irredutibilidade é uma coisa, preservar o poder de compra é outra, tá? Realmente, a irredutibilidade, ela diz respeito a preservar o chamado valor nominal, tá? Vamos dizer que o reajuste dos benefícios ele é feito através da aplicação do INPC. Então, o INPC acumulado ele é aplicado sobre o benefício. Isso acontece sempre que reajusta o salário mínimo, em janeiro, na mesma data de reajuste do salário mínimo, reajustam os benefícios da Previdência. Isso não quer dizer que eu vá reajustar os benefícios aplicando o mesmo reajuste do salário mínimo, porque o benefício ele tem que manter o seu poder de compra. Já o salário mínimo ele pode manter o poder de compra e até aumentar esse poder de compra. Então, veja só o que acontece. Todo ano, tá? Tem sido em janeiro, o salário mínimo aumenta em janeiro, os benefícios vão aumentar em janeiro, mediante a aplicação do INPC. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, se o INPC acumulado é 6%, tá? Os benefícios que já foram, né, já tem um ano de reajuste, vão sofrer a aplicação daqueles 6%. Os benefícios que foram concedidos no decorrer do ano vão ter a aplicação do INPC proporcional, da concessão até a data, né, até janeiro. Muito bem. Então, vamos dizer que o INPC desce negativo, tá? A variação dos preços foi negativa. O benefício era de R$800. Se o INPC foi negativo, eu aplicar nesse benefício, ele vai diminuir. Isso pode acontecer? Não. Eu nunca vou poder reduzir o benefício. Se o benefício em 2012 é de R$800, quando chegar em 2013, janeiro de 2013, esse benefício vai ter que ser reajustado. Se o INPC tivesse dado negativo, em 2013, no momento do reajuste, eu jamais poderia ter esse valor de 800 reduzido para 780, tá? No caso de INPC negativo, tá? Isso em tese, que a gente sabe que o INPC nem foi negativo no ano de 2012. Então, aqui, nada disso. Teria que ficar R$800. Só que a gente sabe que no ano de 2012, o INPC não foi negativo, não. Foi um INPC positivo. Então, o que vai acontecer? Esses 800 vai ter que ser acrescido, tá? De um percentualzinho que é exatamente o INPC acumulado do ano de 2012. Então, os benefícios, eles são irredutíveis. Eu concedi um benefício devidamente calculado, foi tudo certo, o cálculo, R$800,
tá? Eu não posso no mês seguinte querer diminuir porque a Previdência está com problema de caixa, vai seguir pagando os R$800, tá? Agora, quando chega no momento de reajustar os benefícios, vai se aplicar o INPC para que aquele valor de benefício mantenha o seu poder aquisitivo, seu poder de compra, tá? Vamos lá. O valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não podem ser inferiores ao salário mínimo. Nós já vimos isso na outra aula. A aposentadoria não pode ser inferior ao salário mínimo. Salário maternidade não pode ser inferior ao salário mínimo. O auxílio-doença, quando ele substitui toda a renda do trabalhador, ele não pode ser, né, inferior ao salário mínimo. Os benefícios que podem ser inferior ao salário mínimo, tá, podem ser inferiores, são o auxílio-acidente e o salário-família, né? Nós já tínhamos visto isso na outra aula. Previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. Cecília, você riscou lá isso aqui, mas tem previdência complementar. Tem mesmo, tem previdência complementar. Só que esse princípio era um princípio, tá, que dizia respeito a um projeto de que a Previdência Social mantivesse, além do regime geral, tá, que seria um regime básico, criasse também uma Previdência Complementar Pública custeada por, né, contribuição adicional. Quando sai a emenda 20, que muda totalmente a redação do artigo 202 da Constituição, ele passa a tratar de previdência complementar, de filiação facultativa, o artigo 202 passa a falar de uma previdência complementar privada, tá? Então, nós temos o regimes públicos são o regime geral e os regimes próprios de previdência social, não é verdade? Tá? Além desses regimes que a gente chama de regimes básicos públicos de filiação obrigatória, ainda existe a previdência complementar. Então, oferecem planos de previdência complementar entidades fechadas de previdência complementar e entidades abertas de previdência complementar, tá? E esse sistema de previdência complementar, ele é preponderantemente de natureza privada. Fora uma exceção que nós temos aqui no que diz respeito à oferta de previdência privada, de previdência complementar, desculpa, para servidores amparados por regime próprio, onde as entidades têm que ter natureza pública, no mais, a previdência complementar, ela é privada. Então, a partir do artigo 202, né, a redação dada pela emenda constitucional número 20, não há mais essa possibilidade de que seja oferecida uma previdência complementar pública custeada por contribuição adicional. Então, temos aí que o artigo 202 da Constituição nos diz que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, tá? Então, é previdência privada, é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, é facultativo e é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, é um sistema organizado sob a forma de regime de capitalização, tá? E o último dos princípios e objetivos é o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados, é a chamada gestão quadripartite, tá? Onde eu tenho participação do governo, trabalhadores, aposentados e pensionistas e empregadores, tá? Em conselhos de previdência. No âmbito, né, do Ministério da Previdência, nós encontramos o Conselho Nacional de Previdência. Além do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, nós vamos encontrar os conselhos de previdência. Eu não posso defini-los nem como sendo, né, de abrangência estadual ou municipal, porque eles vão estar
nos municípios onde estão as gerências executivas do INSS. Então, se eu tenho uma gerência executiva num dado município, eu vou ter um conselho de previdência social, tá? Se no estado eu tenho 3 gerências executivas em diferentes municípios, eu vou ter 3 conselhos de previdência social. Bom, o artigo 194 da Constituição Federal, ele fala de Seguridade Social, nós já vimos. E dentre os objetivos da Seguridade, nós encontramos o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. E hoje, para obedecer esse objetivo, né, que está aí no artigo 94, nós temos exatamente o Conselho Nacional de Previdência, que ele tem representação quadripartite. Bom, nós vamos encerrar aqui. Na próxima aula eu inicio examinando esses princípios que estão lá no regulamento. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nos princípios que estão também na Lei 8.212, porque a Lei 8.212, apesar de ser da Seguridade, tem artigo tratando da Previdência e traz princípios para a Previdência Social também. Até a nossa próxima aula, gente.